Então o sábado é um sinal de que Deus nos santifica. Então precisamos ser santos para podermos santificar o sábado. Interessante que nesse texto aqui, no Desejado, lá fala que Deus havia dado o sábado para os israelitas para torná-los distintos das outras nações, para que as pessoas pudessem ver que eles de fato eram os adoradores de Deus. Só que depois que eles voltaram do exílio, o que aconteceu? Eles, com medo de voltar para o exílio, criaram um monte de regras e criaram um monte de exigências para, em teoria, santificar o sábado. Interessante que nós, como movimento, também já passamos por essas situações de ter muitas exigências, muitas regras com relação ao guarda do sábado e outras doutrinas nossas. Nesse mesmo texto, a inspiração diz assim: Satanás estava procurando afastar de Cristo os homens. Satanás não quer que nós estejamos próximos a Deus. Ele faz de tudo para nos afastar de Deus. Antes do cativeiro, os israelitas, eles guardavam o sábado de forma relaxada. E esse também foi um dos motivos por que eles foram para o cativeiro. Então o ser humano tem esse problema, de estar em um polo ou no outro polo. Às vezes ou é relaxado, ou às vezes é extremista. Então nós passamos por uma época de extremismo em várias coisas, e agora nós estamos correndo o risco de sermos relaxados com relação à guarda do sábado e outros princípios nossos, Então o texto que mostra que Satanás tem o objetivo de perverter o sábado e levar-nos a colocar o nosso caráter na guarda do sábado. Então a gente pode levar a ter, nós podemos ter caráter, colocar o nosso caráter no sábado, seja de forma extremista ou seja de forma liberal. Então nós precisamos analisar aqui o primeiro ponto: ser santo para santificar o sábado. Interessante que Deus, quando colocou lá o quarto mandamento, Ele colocou: lembra-te do dia do sábado. Ele colocou esse mandamento para que a gente não viesse a se esquecer, em meio às nossas preocupações, em meio às nossas atividades, em meio ao nosso dia a dia, à nossa lida. Então, para a gente não rejeitar o sábado, mas também não esquecer da nossa responsabilidade de santificar esse dia, de cumprir os requisitos da lei de Deus. Então, por isso Deus colocou lá para a gente se lembrar, para a gente não se esquecer. Aqui vem mostrando que nós precisamos nos lembrar do sábado durante toda a semana, ter em mente a guarda do sábado, a santificação do sábado. Então a nossa preparação ela tem que ser durante toda a semana, não apenas na sexta-feira. O sábado ele não deve ser guardado apenas na letra, ele não deve ser guardado apenas com o mandamento, como aí é apresentado no texto. Diz aqui: devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. A santidade do sábado ela deve perpassar durante toda a semana. Terminando o sábado, a gente tem que ter o pensamento que devemos ser santos durante toda a semana, não apenas no sábado. Não devemos ser adventistas só no sétimo dia, mas nos 7 dias. Todos os dias precisamos nos santificar a Deus. Então aqui eles praticarão dia a dia os estatutos de seu reino. Então todos os dias precisamos santificar a Deus, precisamos fazer a vontade de Deus, não apenas no sétimo dia. Assim o sábado vai continuar sendo a lembrança da criação do poder criador de Deus. E aqui se tem falando sobre a gente ter a companhia de Cristo todos os dias, seguirmos o exemplo dele no nosso dia a dia, termos a perfeição do seu caráter e praticarmos as boas obras. Então não é só no sábado que nós devemos ser fiéis a Deus, devemos ser santos a Deus, mas todos os dias da semana. Aqui fala que em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Então, a nossa vitória na carreira cristã começa, nós individualmente, e também começa no nosso lar. Então, precisamos desenvolver a religião no lar, não apenas na igreja. E aqui começa a nossa santificação. Então, os pais, aqueles que têm filhos, precisam saber como se comportar com os filhos em casa, como falar com eles, para que possa apresentar Cristo no lar. Então a igreja, a primeira igreja dos filhos é o lar. O lar se torna o local de se preparar para o céu, a escola que se prepara para o céu. Então aqui fala até das palavras, da irritação dos pais. Então tudo isso é uma forma de mostrar Cristo para os filhos. Durante a semana os pais devem proceder como estando na presença de Deus, que lhes deu os filhos para serem educados para Ele. A pequena igreja do lar deve ser educada a fim de que no sábado esteja preparada para render culto a Deus no seu santuário. Então,
Chega o pôr do sol, aí será que dá um estalar de Deus e a gente agora vira crente? Será que assim funciona? Então vemos por esse texto aqui que a nossa forma de santificar o sábado deve começar durante a semana. Durante a semana a gente deve santificar a Deus, para quando chegar a hora do sábado a gente possa entrar no espírito de santificação. Todos os dias a gente precisa estar na presença, devemos estar como se sentindo na presença de Deus. É como se a gente visse Deus ao nosso lado. Precisamos ter essa consciência. Aqui também fala dos cultos matutinos, vespertinos. O altar da família precisa estar de pé em cada lar. Assim nós nos preparamos para receber o sábado. Aqui, esse texto conta a experiência de Moisés, que durante 6 dias ele ficou no monte, ele foi chamado por Deus, e ali ele passou 6 dias esperando Deus chamar para falar com ele, né? Então, durante esses 6 dias, aqui o texto fala que foi um tempo de preparação para Moisés, um tempo de íntimo exame próprio. Então, ele se consagrou a Deus durante esses 6 dias, para no 7º dia Deus agora poder falar com ele. Então, isso também é uma aplicação para nós, né? Que diz o texto: 6 dias deviam ser empregados em dedicar-se a Deus mediante o exame próprio, meditação e oração, antes de poder estar preparado para comungar diretamente com o seu Criador. Então Moisés, sendo homem santo, mas ele precisou desse processo, né? Passar a ser santificando a Deus, exercer a paciência para se comunicar com Deus. Então nós, para chegarmos nesse dia, precisamos nos preparar, precisamos ter o exame do coração, precisamos desenvolver a santidade diariamente. Aí quando o sábado é guardado dessa forma que é citado nos textos anteriores, então o sábado passa a ter o seu real sentido. As coisas materiais não vão sufocar as coisas espirituais, e a gente também não vai gastar toda a nossa energia durante a semana, para quando chegar no sábado a gente estar sem energia para adorar a Deus, para fazer a sua vontade em sua casa, fazer outras atividades que estão relacionadas ao sábado, né? Então precisamos ter esse cuidado para não gastar todas as nossas energias na semana e no sábado não ter energia para devotar a Deus. Então, aqui esse texto fala que na sexta-feira deve ficar terminada a preparação para o sábado. Aqui não diz que a preparação deve ser feita na sexta-feira, mas deve ser terminada na sexta-feira. Existe até um livro dos Adventistas, eu não sei se eles publicam, que ensina a forma de você organizar a semana para quando for na sexta-feira, você apenas fazer os últimos detalhes para receber o sábado, né? Então, quando nós organizamos a nossa semana para recebermos o sábado, organizamos para quando for na sexta-feira não ficar tumultuado de coisas para fazer, então fica mais fácil, né? A gente não fica com aquele peso, aquela agonia, aquela agitação na sexta-feira para fazer as coisas para receber o sábado. Então aqui fala deixar a roupa em ordem, cozinhar o alimento, né? Escovar os sapatos. No livro Testemunhos Seletos, esse mesmo texto fala da questão de tomar um banho, né? Então, à medida das nossas possibilidades, precisamos receber o sábado de forma asseada, né? Precisamos estar limpos, precisamos estar asseados para receber o sábado. E aqui o texto diz que isso é possível deixar em ordem se nós colocarmos isso como regra, né? Então, o sábado não é tempo para consertar roupa, cozinhar alimentos ou fazer qualquer outras coisas. Aqui ela fala: façamos desaparecer os jornais seculares. No tempo da irmã White, as mídias eram impressas, né? Hoje em dia a nossa mídia é o celular, né? A nossa maior mídia em nossas mãos é o celular. Então nós precisamos, como reformadores, como aqueles que devem santificar o sábado, ter consciência da forma como nós usamos as mídias em nossas mãos, né? Seja celular, computador, televisão, as redes sociais. Precisamos ter esse cuidado de quando chegar a hora de receber o sábado, se formos usados, que usemos para a glória de Deus, que usemos com o objetivo de santificar o sábado, não de nos desviar a atenção da santificação do sábado. E aqui fala também de explicar para os filhos essa questão. Esse texto que vem falando dá 2 exemplos de situações que acontecem que às vezes a pessoa chega a hora do pôr do sol e não conseguiu realizar o que tinha para realizar. Os 2 exemplos aqui é a questão de limpar os sapatos ou tirar a barba. Então a inspiração deixa claro aqui que se chegou a hora e não deu para fazer, então deixa para fazer depois do sábado. E a irmã diz que isso vai ajudar a gente a lembrar que o sábado é santo, é sagrado a Deus, e que a gente
precisa nos organizar para recebê-lo conforme a vontade de Deus, né? Que esse tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então aqui usa esses dois exemplos, mas pode ser qualquer outro exemplo que a gente deixou para fazer, não deu para fazer, então deixa para fazer após o sábado. Aqui fala de se reunir a família antes do pôr do sol, né, para ler a Bíblia, para orar, cantar, para que quando a hora do pôr do sol chegar, a gente está no espírito do sábado, né? A gente entrar com o espírito do sábado. Vamos admitir que isso aqui é uma grande dificuldade. Nós estamos tendo nesse século XXI, século de correria, né? Mas nós temos essa orientação da inspiração e com a graça de Deus precisamos nos esforçar para estarmos prontos alguns minutos antes para recebermos o sábado, né? Para que, por exemplo, chega a hora do pôr do sol, você está lá naquela agonia, vai fazer o pôr do sol, então você entra naquela agonia para o sábado. Você precisa entrar no sábado com o espírito do sábado, com o espírito de adoração, com o espírito de santificação. Esse texto também aqui apresenta a questão da comunhão. Se você está com algum problema espiritual com Deus, antes do pôr do sol, precisa regularizar a situação. Se está com algum problema com um familiar, com um amigo, precisa regularizar para entrar no sábado com o espírito de santificação. A inspiração, diz aqui, então, quando nós temos Cristo em nossa vida, em nosso coração, quando nós temos Ele como a nossa justiça, então agora a gente passa de fato a ser santo, e agora entramos no próximo tópico, que é santificar de fato o sábado. Se nós não passamos por esse processo antes, fica difícil de santificar o sábado. Interessante que Ezequiel 20, verso 20 diz: santificai os meus sábados. O verso 12 fala que Deus deu o sábado para que servisse, que Ele nos santifica. E já o verso 20 fala para nós santificarmos. Então, quando Deus santifica a nossa vida, quando Cristo está em nosso coração, agora nós podemos de fato santificar o sábado. Nós temos autoridade para santificar o sábado. E nós vamos saber o que é santo e o que é profano nesse dia, fazer essa diferença. E a inspiração mostra que nós precisamos ensinar de fato a forma correta de santificar o sábado. E nós somos chamados para ser restauradores de veredas, né? Para restaurar a brecha que foi feito na lei de Deus. A inspiração diz aqui que existe santidade maior no sábado do que muitas vezes nós atribuímos com relação a esse dia, né? E diz que o Senhor tem sido desonrado, né, por parte daqueles que professam santificar o sábado. Então, muitas vezes a gente não guarda ele de forma nem na letra e nem no espírito, né? Então, Deus sugere uma reforma na santificação do sábado. Então, aqui fala já do sábado pela manhã, da questão de se levantar cedo, né, para fazermos o de jejum na hora correta, para que a gente possa se preparar para chegar à igreja. Porque se a gente se levanta um pouco mais tarde, aí já atrasou o café da manhã, aí a gente já fica na dificuldade de se arrumar, aí fica aquela agitação, aquela impaciência, né? E a inspiração diz aqui que isso leva ao sábado se tornar um fardo, né, para a família. Então precisamos nos organizar para acordarmos cedo, tomarmos o café na hora correta, para que possamos chegar no horário correto na igreja. E aqui continua falando da questão dos atrasos, né, na escola sabatina. E a inspiração, ela fala que a gente tem tanto zelo, né, com as nossas coisas particulares. Às vezes a gente faz de tudo para chegar na hora certa no nosso trabalho, na escola, aquela coisa toda. Mas com relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, muitas vezes a gente é indolente, né? A gente coloca em segundo plano. Então a inspiração mostra essa questão aqui da pontualidade na escola sabatina. Aqui apresenta a questão de congregarmos na igreja no sábado. Então, ao congregarmos na igreja, nós estamos preparando para congregar nas mansões celestiais e estarmos com Cristo todos os sábados, né? Nós sabemos que nós iremos adorar a Deus também aos sábados na eternidade. Aqui apresenta que a escola sabatina do culto divino é apenas uma parte do sábado. Então, boa parte do sábado a gente pode usar para estar com a família, principalmente aqueles que têm filhos. E aqui a inspiração mostra a questão de sair com os filhos, né, para a natureza. Então isso pode ser uma forma de sair da rotina, sair de casa. E também as crianças podem queimar as energias lá em meio à natureza, né?
A inspiração aqui fala até que às vezes os pais deixam os filhos abandonados em casa, a fazer o que querem, às vezes até coisas inadequadas, diz aqui o texto. Então nós precisamos, os pais especialmente, precisam ter essa atenção para com os filhos, para que o sábado não seja usado de forma indevida pelos filhos. Aqui fala também de contar as histórias da Bíblia para as crianças, fala de perguntar a eles como foi a escola sabatina, o que eles aprenderam, e quem sabe também estudar a lição do próximo sábado. Então, uma forma de preencher o sábado das crianças para não ficarem fazendo o que bem entendem. Esse texto apresenta aqui que o sábado é um dia de misericórdia, é um dia de nós operarmos misericórdia em favor daqueles que precisam. Às vezes as pessoas estão com dificuldade, seja financeiramente, seja problemas de saúde. Então o sábado também é um dia para nós ajudarmos as pessoas. Não é um dia de inatividade, como diz aqui o texto. E muitas pessoas nos julgam dessa forma, dizem assim: você não faz nada no sábado. Mas o sábado não é um dia de inatividade inútil, como diz aqui o texto, mas um dia de ajudarmos o próximo. E uma das maiores ajudas que podemos dar ao próximo é levarmos o Evangelho para as pessoas. E aí fica a pergunta para nós: quanto do nosso sábado nós estamos usando para levarmos o Evangelho para as pessoas? Então isso também é um ato de misericórdia, e precisamos fazer mais isso em função daqueles que precisam ver a palavra de Deus. Esse texto aqui também continua falando da questão de ajudar o próximo. Aqui fala sobre a questão de viagens no sábado. Se nós queremos a bênção de Deus no sábado, precisamos evitar viagens, né? Aqui fala especialmente em viagens em transportes coletivos, né? Que você precisa comprar passagem. Então a inspiração fala que se você vai a uma igreja, vai fazer um trabalho missionário, aqui o princípio é a questão do trabalho missionário, a fazer esse tipo de viagem. Então você deveria, se for possível, comprar passagem no dia anterior, né? Às vezes não é possível, mas se for possível a gente precisa fazer isso. Se for possível, a gente tem que fazer de tudo para evitar que a viagem chegue, para que a nossa chegada chegue no sábado, né? E também, se for possível, a gente deve evitar estar entre os ímpios nessas viagens, né? Para que a nossa atenção não seja desviada da santidade do sábado. Então a inspiração apresenta aqui alguns detalhes para que a gente possa fazer em meio a essas viagens que possamos fazer no sábado. Então, devemos evitar viagens muito longas, né? Imagina você passar a maior parte do sábado viajando, né? Especialmente quando não é com propósito missionário, quando não é com propósito de você servir a causa de Deus, né? Então, devemos evitar esses tipos de viagem. Aqui fala sobre a questão de colocar filhos na escola, né? Então, em teoria, todos nós sabemos que nós não devemos colocar os nossos filhos na escola no sábado, porque assim não há aprovação de Deus, segundo esse texto, né? E devemos fazer de tudo, os arranjos para que os filhos não vá à escola. E se ainda não conseguirmos em meio a esses arranjos, a inspiração deixa claro que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então precisamos obedecer a palavra de Deus, não às autoridades humanas. O outro texto que fala basicamente das nossas palavras, né? Às vezes a gente está em conversas em que nós estamos negociando, estamos falando de planos que queremos fazer, que vamos fazer, e aqui diz que Deus leva em conta como se estivesse no próprio negócio, né? Então precisamos estar atentos à nossa conversação no sábado. Quando nós fazemos isso, quando nós desviamos a nossa mente da santidade do sábado para outras coisas, nós estamos roubando o tempo de Deus. E muitas vezes a gente também fala de coisas da semana, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Então precisamos focar para a santidade do sábado. E vejamos aqui outro texto, o que ele diz, o que devemos fazer no sábado. Diz assim: devemos a cada sábado fazer um balanço para verificar se a semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Então, em vez de nós estarmos falando de lucros financeiros e coisas do nosso dia a dia seculares, precisamos falar do lucro espiritual. Qual foi o lucro espiritual que eu tive durante essa semana? Em que eu consegui subir o degrau da santificação? Então, se não foi tão bom, agora a gente precisa planejar para na próxima semana ser melhor a nossa vida espiritual. E é isso que devemos fazer no sábado, né? Toda a nossa atenção deve estar voltada nas coisas espirituais. Esse texto aqui fala sobre a reverência na igreja aos sábados. Aqui é um desafio grande, né, para os pais, porque as crianças têm muita energia, e o Espírito Profecia fala da questão dos pais educar os filhos para serem reverentes na casa de Deus, né?
Porque quando os filhos são irreverentes na igreja, isso afasta a presença de Deus na igreja. Então esse é um desafio que os pais têm de ensinar a reverência para os filhos. Esse texto aqui vem falando para a gente ter cuidado com a nossa própria vontade no sábado. Ao fazer a nossa própria vontade, nós estamos deixando de receber o selo de Deus, nós estamos deixando de santificar-nos na verdade, e assim a gente não está cumprindo as exigências da lei de Deus, né? Então aqui existem pontos que nós, em teoria, sabemos que nós devemos fazer no sábado, né? Brincadeiras, nadar, ou necessidades da nossa vida particular, né? Fala aqui também da questão da louça, para não ser lavada no sábado. Então, especialmente nossos ajuntamentos, nós precisamos ter cuidado, né, para que não fique aquela pessoa lá, tem pessoas que chegam assim, vai me dando seu prato, vai me dando seu prato, e fica me lavando, né? Então, como Jesus disse, misericórdia quer não sacrifício. Então, para a gente exercer a misericórdia, cada um lava o seu prato, seu talher. Às vezes, de uma criança que não pode, de uma pessoa que não pode, mas não ficar lavando várias louças em nossos ajuntamentos, né? Então, esse é o princípio deixado na inspiração. E aqui, mais uma vez, fala das crianças que ficam brincando no sábado, né? Os pais às vezes não sabem nem o que eles estão fazendo, às vezes os pais estão dormindo, sei lá, fazendo o quê, e os filhos estão brincando, fazendo coisas que não devem fazer no sábado, e assim os próprios pais estão transgredindo o sábado, deixando seus filhos fazerem o que querem no sábado. A inspiração aqui fala dos filhos de Israel, né? Que eles tinham, pois, alguma coisa que fazer a fim de preparar o pão que lhes era enviado do céu. E o Senhor lhes ordenou que o fizesse na sexta-feira, o dia da preparação. Então o maná caía todos os dias, na sexta-feira eles catavam todo para fazer para a sexta e para o sábado. Então eles tinham que preparar aquele alimento para o sábado. Esse texto é muito conhecido nosso, né? Êxodo 16, 23 diz: E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Especialmente os irmãos aqui de mais idade, são pessoas que têm muita experiência, né? Então tem verificado que as coisas têm mudado muito no mundo, né? E trazendo para a igreja, nós também percebemos algumas mudanças que ocorrem na nossa igreja, né? Então existem muitas coisas que estão acontecendo na nossa igreja hoje que anos atrás eu não costumava ver. Então muitas pessoas hoje em dia têm o costume de fazer molho no sábado, molho de tomate. Tem pessoas que fazem tapioca no sábado, pessoas que fazem ovo no sábado. Então isso eram coisas que eu não costumava ver no passado, que está se tornando comum no nosso meio. E daqui a pouco, o que as pessoas vão fazer mais no sábado, né? Que coisas mais as pessoas vão preparar? Quem sabe um cuscuz, pipoca, sei lá o quê. Então o princípio da palavra de Deus é: o que tem de cozinhar tem que ser cozinhado na sexta-feira. Se está cru, vai passar pelo processo de cozimento, é na sexta-feira. No sábado apenas se esquenta. É isso que está na inspiração, né? Esse foi o princípio deixado aqui desde o Êxodo, né? Então precisamos atentar a isso para que a gente não vá fazer nossas vontades no sábado e assim venhamos transgredir o sábado. Aí a pessoa pode pensar assim: mas só dá para comer se fizer na hora. Então, se não dá para fazer na sexta-feira para comer no sábado, então o sábado não é o dia para comer tal alimento, né? Então aqui a inspiração fala da questão da quantidade de alimento, né? Que em teoria nós não deveríamos fazer mais alimento, mais variedade para o sábado, até porque geralmente sexta-feira é um dia corrido, né? Imagina a correria que fica para as mulheres fazer muita comida na sexta-feira. Então aqui fala de fazer um alimento simples. E o mais importante que aqui é apresentado, fazer um prato especial. Então na minha casa eu me recordo com boas memórias que minha mãe toda sexta-feira tinha um prato especial que a gente ficava aguardando para o sábado. Então toda a família pode ter o seu prato especial, que geralmente não se come na semana, e fazer para o sábado. Isso torna o sábado um dia mais especial ainda, ter esse alimento dedicado para o sábado. Aqui fala da questão da roupa, né? Que na semana a gente não deve utilizar a roupa que usamos na semana. O sábado tem que ter uma roupa especial para o sábado, não deve ser qualquer roupa que devemos usar no sábado. Então, fazendo isso, chega o fim do sábado, e aí a expressão diz assim: ao pôr do sol, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o término do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades.
Então, se nós nos santificamos a Deus durante esse dia e de fato santificamos o sábado, então agora nós vamos ter a alegria de termos concluído esse sábado na presença de Deus. E agora nós vamos poder pedir a bênção de Deus para a nova semana. Esse outro texto aqui apresenta uma situação triste que vai ocorrer ali na volta de Jesus. Diz que uma grande multidão de pessoas vai estar em agonia, porque eles foram pesados na balança e achados em falta. Por que isso vai acontecer? Porque eles pisaram o sábado a pés, porque eles deixaram de guardar o sábado da forma devida como Deus queria que guardasse. Mas o interessante é que o texto mostra que essas pessoas pregavam com ardor sobre a volta de Jesus. Então dá-nos a entender aqui que eles continuavam professando, crendo na volta de Jesus, pregando a volta de Jesus, quem sabe até falando da teoria do sábado, mas foram reprovados na balança de Deus por transgredirem o sábado. Então o apelo de Deus para nós é que nós não venhamos fazer parte dessa classe, que a gente possa de fato ter Cristo em nosso coração, ter a justiça dele em nossa vida, ter a santidade dele em nossa vida, para que a gente possa de fato santificarmos o sábado conforme a sua vontade e não fazer parte dessa classe. E assim que a gente possa, por toda a eternidade, sábado após sábado, estar na presença de Deus, santificando a Ele e fazendo sua vontade. Então que Deus ajude para isso.